E aí, gente, tudo bem? Pronto, estamos aqui mais uma vez para falar um pouquinho hoje de um tema que muitos evitam, mas todo mundo passa. Todo mundo tem que lidar com essa questão, todo mundo pede nos pede para falar desse assunto, né, amor? Por sermos um casal, muita gente já pergunta, quando é que vocês vão falar disso e tudo? E pronto, estamos aqui hoje para falar exatamente disso. O nosso tema de hoje é briga de casal. Então, o que acontece? Um relacionamento de casal é um relacionamento que nos traz muitos desafios. Por quê? Porque é um relacionamento que espelha, que é um reflexo direto de nós. Então, está muito em volta das projeções que nós fazemos de nós no outro, da nossa resistência em lidar com partes nossas que a gente não quer lidar. E pensando nisso, nós separamos alguns tipos de reação que os casais optam, né, por escolher diante de uma briga. E vamos falar um pouquinho disso agora. É isso. Já agora só relembrar uma outra situação. Se ainda não seguem o nosso canal, aproveitem para seguir o nosso canal, coloquem likezinho no vídeo e se sentirem que é útil, partilhem até para chegar a mais pessoas. É isso. Então, a primeira reação que nós queremos falar, nós chamamos falsa harmonia. E chamamos falsa harmonia porque é precisamente uma harmonia que as pessoas muitas vezes pensam em que vivem, mas na realidade é apenas ignorar aquilo que vai acontecendo no nosso dia-a-dia. Ignorar os conflitos. Nós sentimos, isto é uma opção de cada casal, nós sentimos que é uma oportunidade perdida, porque todos os conflitos que surgem no nosso dia-a-dia são uma oportunidade de resolver algo, de solucionar, de olhar para alguma coisa. E se nós ignoramos ou fazemos de conta que aquilo não aconteceu, estamos a perder essa oportunidade e é inevitável que mais tarde ela vá voltar a surgir de um modo ou outro. Para isto, há algumas causas. Nós apresentamos, por exemplo, o caso da baixa autoestima. Pessoas que sintam que não são merecedoras de impor o seu ponto ou de algo melhor, seja por que razão for. Portanto, a autoestima é algo que pode circular ou que pode derivar de várias situações. Por exemplo, medo da solidão. Pessoas que têm medo de ficar sozinhas e que, portanto, também vão cedendo e vão suportando. Medo da perda, por exemplo. O medo de perder a pessoa que está connosco, mas também outras razões, por exemplo, a preguiça. Pessoas que simplesmente têm preguiça de enfrentar esses problemas, de entrar nessa troca de opiniões, nesse conflito, então vão empurrando com a barriga, vão achando que mais tarde resolvem, depois fica para outra altura. Uma terceira causa é a desistência das relações. Muitas pessoas já desistiram da relação e às vezes inconscientemente nem sabem disto, outras vezes conscientemente já sabem disso. Então optam simplesmente por não enfrentar, por não entrar no conflito, deixam de falar, como nós às vezes ouvimos dizer. Algumas vezes esta desistência faz com que a pessoa permaneça nessa relação, ou permaneça nesse tipo de reação aos conflitos, por causa de filhos. Há imensas pessoas que preferem não entrar no conflito por causa dos filhos, por causa de finanças. Têm finanças às vezes em conjunto e é uma complicação estar agora a resolver essas situações, então vamos deixando andar, ou não me vou chatear com isso, isto mais tarde resolve-se de outra maneira. Claro que tudo isto acaba por nos levar, qual é a consequência? A consequência é a deterioração da relação. Porque a verdade é que nós não só estamos, e é muito importante permanecer a verdade sempre numa relação, nós não estamos só a faltar a verdade ao outro, estamos a simular algo que está bem quando na realidade não está, mas estamos a faltar a verdade a nós próprios, porque nós sabemos que não estamos felizes naquela situação. Nós sabemos que aquilo, embora à superfície nós nos convençamos de que pronto, está tudo bem, já passou, na realidade cá dentro não está. E tudo aquilo se vai juntando, se vai acumulando e vai acabando por, em nós, fazer crescer aquele sentimento de insatisfação em relação à relação que nós estamos a viver, o que é inevitável que vá acabar por levar a uma situação muito pior do que se, em primeiro lugar, nós tivéssemos simplesmente enfrentado aquele conflito. Bom, a segunda reação
que nós separamos aqui, que às vezes são opções dos casais diante do conflito, é a constante acusação do outro. Bom, gente, essa reação é muito comum, é muito recorrente, é mais ou menos um meio de defesa, né, que nós usamos para aquilo tudo que a gente sente diante de um conflito. Parece que é muito mais fácil, é muito mais fácil quando a gente vê que o defeito é do outro, que é o outro que está nos provocando todo aquele sentimento que vem durante uma briga, que é o outro que tem que mudar, é o outro que tem que assumir outras atitudes, é o outro que não tem a noção de falar comigo, é o outro que tem que fazer tudo, e é gente que fica constantemente dependendo da boa vontade do outro para resolver as coisas. E é assim, nós somos seres muito grandes, muito complexos, que trazemos lembranças de outras vidas, trazemos genes que têm informações dos nossos antepassados. E cada uma dessas brigas de casal, ou até em outros relacionamentos mesmo, são oportunidades de limpeza dessa carga, desse karma que a gente traz na nossa bagagem emocional, né? Então, o que causa, né, esse tipo de reação, dessa acusação? A nosso ver, o que causa é uma atitude preguiçosa diante de uma oportunidade de investigação real da causa. Porque assim, às vezes a gente fica com uma certa preguiça de ir lá dentro procurar as causas em nós, procurar a origem mesmo daquele sentimento, procurar os porquês, né? E essa preguiça nos faz ter reações imediatas e apontar o dedo na direção do outro. Geralmente, nós já até falamos em outros vídeos, nós temos uma defesa muito grande quando é para nós olharmos para a nossa própria sombra. É muito fácil nós olharmos para fora, nós olharmos a sombra projetada, espelhada para nós olharmos no outro, mas a gente tem essa certa dificuldade de trazer para nós, porque nós sempre somos a boa vontade, o carinho, nós sempre somos a melhor das intenções, mas nós temos que desenvolver a autoestima a ponto de chegar nesses momentos e entender que aquilo ali é um reflexo nosso. Aquele conflito é um reflexo de uma parte nossa. Nós nos relacionamos sempre com espelhos, por mais difícil que isso possa parecer. E aquela pessoa, no nosso caso aqui, o cônjuge, é uma grande oportunidade de reconhecermos as nossas falhas, o que nós viemos limpar na Terra. Então, não podemos perder, quer dizer, cada um fica à vontade para reagir como quiser, mas na nossa ótica é uma perda de oportunidade de ir um pouquinho mais fundo. E as consequências dessa reação é o seguinte: nós temos muito desgaste emocional, porque é sempre aquele embate, é sempre aquela emoção que vem à tona e você aponta para o outro, o outro aponta para você, até não aguenta mais, até não parar mais de chorar, até não parar mais de ficar com raiva e vai entrando naquele ciclo vicioso de desgaste emocional. A terceira reação que nós queríamos apresentar, nós chamamos os presos na fenda do tempo. E chamamos os presos na fenda do tempo porque são basicamente relacionamentos kármicos. O relacionamento kármico é muitas vezes preso a emoções que já tiveram origem numa outra vida e que por alguma razão, por não terem sido resolvidos, atravessaram e estão presentes nesta vida. Normalmente estas reações conhecem-se porque são de uma extrema intensidade, apresentam uma intensidade que não é entendível de acordo com aquilo que está acontecendo naquele momento. Portanto, uma reação extremamente forte para uma coisa que parece básica. Também podem ser percebidos porque são emoções ou reações que às vezes são um padrão que já vem de outros relacionamentos, pessoas que vão alterando relacionamentos e continuam a ter o mesmo padrão de reação. Isto acontece, mais uma vez, pode ser explicado por determinados karmas que ficaram presos à nossa alma vinda de vidas passadas. Como exemplo deste tipo de reação, nós podemos apresentar, por exemplo, sentimentos de abandono, sentimentos de que necessita de mais atenção, às vezes só porque alguém sai de casa para ir tratar de algum assunto, aquela pessoa fica a sentir-se
que vai ser abandonada, que existe a hipótese de ser abandonada, sem perceber de onde aquilo vem, porque não existe qualquer intenção do outro, ou qualquer... não faz sentido sequer para a pessoa sentir isso, mas ela sente que vai ser abandonada. Isto pode ser explicado, por exemplo, imaginemos que numa vida passada, essa outra pessoa morreu antes da primeira e ela não conseguiu ultrapassar esse sentimento de perda. Esse sentimento de perda permaneceu de uma vida para a vida seguinte. Nesta vida, com esse karma por resolver, esse constante medo do abandono, de que esse padrão que aconteceu na vida passada se repita, vai estar ali presente. A grande consequência deste tipo de reação é a perda do presente. Porque a pessoa fica de tal maneira perdida naquela emoção que já vem de trás, que não vive com as emoções do presente. E então involuntariamente acaba por estar a prejudicar a relação atual, presa em emoções do passado. Como ajuda para este tipo de padrão, o primeiro passo é apenas este, é detectar a atitude. Tendo em conta isto que eu acabei de dizer, qualquer um de nós consegue facilmente, pensando um pouco, meditando um pouco sobre as suas atitudes em caso de conflito, detectar essa atitude. Porque lá está, se é uma atitude que é demasiado intensa e que não apresenta uma explicação óbvia para aquilo que nos está a acontecer, facilmente nós percebemos que não existe uma razão baseada na nossa vivência nesta vida para que ela esteja a acontecer. E, portanto, conseguimos apontar que a sua origem possa vir já de um karma de vida passada. Agora, o quarto tipo de reação que nós separamos aqui é a disposição para lidar com os conflitos e a disposição para a faxina emocional. Pronto. São aqueles casais que já têm a consciência um pouco mais desperta no sentido do autoconhecimento, das altas descobertas. Altas descobertas, eu acho. Falei autoconhecimento e autoconhecimento no desenvolvimento pessoal. E quando eles vão partilhar com o outro, eles precisam ficar atentos a alguns subterfúgios que podem acontecer também. Por exemplo, vamos supor, eu sei que eu preciso trabalhar em mim, a minha sombra, eu sei que o outro é uma oportunidade que vai me trazer isso diante dos conflitos, diante dos desafios. No entanto, nossa mente e nosso ego, como são os únicos que ficam feridos nessas situações, não é porque a alma não fica ferida nessas situações, o nosso ego arruma subterfúgios para dizer, não, mas eu me incomodei, mas eu preciso dizer para o outro aquilo que eu não concordo, porque como é que ele vai saber como deve me tratar? E a nossa mente vai nos levando por uma trilha assim que faz a gente cair exatamente na reação ao conflito. Então é assim, para nós o que funciona é assumir a responsabilidade de imediato. Quando algo te incomoda, tem até um ditado que é assim, bateu e doeu, leva para casa que é seu. Então, quando algo te incomoda no convívio, humildade máxima, silencia, lida com aquilo. É a oportunidade de você limpar aquele tipo de coisa que tem dentro de você. Não diz para o outro que incomoda, porque se você limpa em você, naturalmente as pessoas e as situações fora de você não vão precisar se manifestar da mesma forma. Gente, parece mágica, porque se você limpa dentro, mas as situações subsequentes, elas não vão ser iguais. Elas vão ser outro tipo de situações e outros tipos de desafios que também a gente precisa limpar. Mas é aquele momento precioso de entender que o que doeu não é responsabilidade do outro. Então, temos esse tipo de reação, que é a faxina, os dispostos à faxina emocional, que tem que ficar sempre conscientes e sempre alertas, como se fosse mesmo um escoteiro da alma, que fique de olho naquelas situações que são apresentadas, para que não caia na armadilha de acusação ou na armadilha da ignorância, né? Como se fosse a falsa harmonia, e nem e ficar atento também para o que nós acabamos de falar sobre os relacionamentos kármicos, que nesse caso também tem a ajuda da hipnose e de outras terapias que podem trabalhar com esses padrões que a gente carrega há muito mais tempo. Então, estas são algumas das reações que nós queríamos trazer para falar convosco, porque sentimos que o primeiro passo é a percepção.
A pessoa saber que é aquela reação que está a ter perante um conflito. Só esse primeiro passo, essa percepção da dinâmica em que nós entramos, já é uma ajuda para começarmos a trabalhar em nós. No entanto, nós queremos também apresentar como um bom caminho para começar essa solução 3 pequenos passos. Primeiro, parar de julgar. Existe sempre muito aquela tentação de querer julgar o outro. Parar de culpar, naturalmente. A culpabilização do outro nunca resolve, pelo contrário. E parar de querer controlar. Nós não podemos controlar nada a não ser nós próprios. Esse é o primeiro caminho. Não é? E às vezes nem nós próprios a gente consegue mesmo. A gente tem se restringir ao que nós conseguimos controlar e aceitar e abraçar o que a gente não consegue. e evoluindo aos pouquinhos, passo a passo, porque há que se ter muita disposição para o autoconhecimento num relacionamento a 2. Porque é aquela pessoa que mais tem intimidade conosco, que mais nos conhece na nossa totalidade e que nos dá as maiores oportunidades de nos conhecermos cada vez mais. Porque assim, nós aqui acreditamos que um relacionamento afetivo é uma oportunidade de um relacionamento com o divino, de um aperfeiçoamento para nós nos relacionarmos com a espiritualidade, com a energia superior, com a inteligência amorosa, como vocês quiserem chamar. Então, essa é a nossa dica dessa semana. Esperamos que tenha, de alguma forma, trazido um pouquinho de consciência para nós e para vocês. Até a próxima. Até a próxima.